Como a gente sabe, a Volvo investe bastante em eletrificação e hoje a gente veio aqui em Campos do Jordão, Suíça brasileira, para conhecer o mais novo lançamento da marca, o EX30. Vamos conhecer ele em detalhes a partir de agora. Saudações, pessoal! Bom, estamos aqui em Campos do Jordão, um local muito agradável, aconselho as pessoas a conhecerem. A região também tem umas coisas bem legais. Para falar de uma novidade elétrica da Volvo, que é o EX30. Como a gente sabe, a Volvo até 2030 tem essa previsão de eletrificar toda a linha. Atualmente eles também têm os modelos híbridos, que eu particularmente acho nesse momento mais acertado para a nossa estrutura, mas eles têm investido bastante na eletrificação maciça, né, dos modelos, e a ideia é que, assim como a Mini, uma das concorrentes, até 2030 tudo esteja eletrificado. O EX30 ele chega com uma questão bem interessante, são 4 versões e ele começa com valores bastante agressivos em comparação até a modelos híbridos. Os preços estão aparecendo aqui embaixo, então é uma opção interessante de mercado, sabendo que a Volvo é uma marca premium, tem toda essa questão que envolve a marca e a gente sabe que isso é muito importante para o comprador desse tipo de carro. Uma coisa bacana, a gente falou de C40 um tempo atrás e o EX30 chega como o menor modelo da marca, então a gente tem aqui 4,23, um entre-eixos também não muito grande, mas digamos para a proposta do carro a gente acaba tendo um acerto interessante, né? Vou mostrar já a parte interna, mas antes de falar da parte interna, claro, vamos falar da parte externa. Uma coisa que eu gostei muito foi a ideia do design. Bom, primeiro de tudo, essa dianteira com o chamado martelo de Thor, né, que é a identificação de todos os Volvos e toda a linha, a identidade visual da luz diurna, é exatamente essa, e isso faz com que nós tenhamos aí, qualquer pessoa que veja esse carro numa estrada, por exemplo, ou na rua, já vai identificá-lo como um Volvo. Então essa identificação que a gente tem em todos os modelos da linha é bem interessante. Seguindo por aqui, a gente tem rodas de 20 polegadas, as rodas têm um desenho bonito também, elas complementam. Uma coisa que o pessoal sempre comenta nos vídeos aqui é justamente que às vezes pega alguns carros elétricos que tem umas rodas muito aerodinâmicas, mas essa aqui tem um desenho bacana, né? Eu achei o carro bem interessante no contexto geral. Outra característica de design que eu gostei é justamente essa aqui, a coluna B, coluna C, além do teto, né, pintado de preto, isso acaba gerando uma identidade visual também muito própria, né? Dá a impressão às vezes que o carro é até um pouco maior, enfim. É outro acerto de design, né? Eu acho que combinou bem, até com o espírito jovem, né, desse carro, se a gente for pensar. Pode ser a ideia de um primeiro Volvo, de um primeiro carro da marca para algumas pessoas e, logicamente, público mais jovem, que é algo um pouco mais divertido, de certa forma. E fechando a traseira também, que eu achei bem acertada, porque na traseira a gente tem esse conjunto óptico com essa tradição da Volvo, que é justamente isso aqui, essa lanterna aqui em cima. A gente via já nas peruas clássicas da marca, essa identidade visual realmente é bem legal. É sempre legal como a Volvo ela consegue puxar coisas do passado para carros atuais, né? E essa identidade histórica é bem bacana. Mas um dos grandes diferenciais desse carro é o sistema de abertura dele. A gente tem chave presencial, mas aqui a gente tem um cartão, né? Esse aqui é o de teste, é um cartão que está embalado, né? Mas o cartão original, esse que vocês estão vendo aí, dá uma olhadinha, é um cartão da Volvo, e daí você abre aqui na parte de cima para ter acesso ao carro e abre o carro. Antes de entrar no carro exatamente, vale ressaltar o formato desse retrovisor e principalmente o formato do espelho, né? O espelho ele é arrumado, ele não é um espelho que fica dentro do retrovisor, ele fica do lado de fora, né? Uma coisa meio diferente da Volvo, mas ficou bacana e a visibilidade também acaba ajudando um pouquinho nesse sentido. Bom, falamos da parte traseira, da parte externa, falar do porta-malas. Como um veículo compacto, logicamente ele também tem uma capacidade de carga relativamente pequena, são 318 litros, que pode ser ampliado, enfim, né, rebatendo o banco e tudo mais. Mas de qualquer forma, eu acho que se a proposta é o carro ser compacto, um SUV compacto, a ideia está dentro, né, logicamente. Andando por aqui, agora sim, a gente tem aí o entre-eixos de 2,65 e, olha só, o entre-eixos logicamente é pequeno, são 2,65, como vocês sabem eu tenho 1,70, né, então sou uma pessoa do tamanho mediano. Então aqui nós temos uma questão que acontece em todo carro elétrico, a bateria acaba ocupando, fazendo com que o assoalho seja mais alto. Então a gente fica com o joelho meio flexionado. Isso é uma questão de todo carro elétrico e alguns híbridos também, dependendo do tamanho da bateria.
Mas a Volvo criou uma questão interessante nesse carro, primeiramente no que diz respeito ao acabamento. Então a gente tem os bancos feitos de materiais recicláveis, de tecido. Tecido é uma coisa que a gente gosta, que a gente sabe que hoje em dia o que tem mais é corino, né, nos carros. Então o tecido, particularmente eu gosto de tecido. Outros destaques aqui, a gente tem uns porta-objetos, tá vendo aqui uma gavetinha, né? Então tem vários lugares para colocar várias coisas diferentes. Além de abertura dos vidros e duas entradas USB-C. Último detalhe aqui, bom, a luz de leitura e o teto. Nós temos esse teto, eu vou comentar depois dirigindo, que ele é um teto bonito, logicamente, em termos de imagem é muito legal, mas ele não tem aquela opção como a gente encontra em carros mais caros, logicamente, que você pode mudar a cor do teto, deixar ele escuro. Né? Aqui no Brasil a gente sabe que é diferente lá dos países nórdicos, onde o sol para eles é uma maravilha, para nós também, mas às vezes é muito forte aqui, né? Então talvez se pudesse fechar isso de alguma forma, ficaria interessante. Vamos falar agora da dianteira, que traz uma das coisas mais diferentes desse carro. Eu vou lá para frente para mostrar para vocês. Na parte interna, a gente tem também um design, digamos, minimalista. Eu costumo sempre falar de carro elétrico aqui na garagem e geralmente os elétricos eles trazem aquele detalhe do painel aqui, a multimídia, com exceção de uma marca ou outra que traz aquele painel tradicional que a gente gosta mais, mas é uma tendência de elétrico fazer um negócio meio diferente. No caso da Volvo, eles foram minimalistas, mudando, inclusive, a gente já vai chegar nisso, a posição do velocímetro, né? Mas antes de falar disso, coisas interessantes. A gente tem esse console central aqui, que tem um comando simplificado. Então você vai, por exemplo, travar a porta, isso é normal, mas quando você vai, por exemplo, baixar o vidro traseiro, você aperta o rear aqui e usa os mesmos botões para fazer a função, ou seja, ele não tem 4 botões, ele tem 2 aqui que fazem as duas funções. Enfim, outra questão interessante, entrou no carro, botou o cartão aqui é o carregamento por indução, e você coloca o cartão também aqui para ele funcionar, senão o carro ele não vai reconhecer que o cartão não está no lugar, não funciona. E o último detalhe aqui, ele tem também um porta-objeto grande, ele é muito bom em porta-objetos, e a gente tem aqui mais 2 entradas USB-C. Uma coisa interessante do EX30 é que ele é um carro, como foi dito aqui pela Volvo, que ele tem um poder de reciclagem, digamos assim, de 95%. Ou seja, depois que acabar a vida útil do carro, que a gente ainda vai ver esse ciclo dos elétricos atuais, quando que vai acontecer isso, né? É uma coisa interessante para observar nos próximos anos. Ele vai poder ser todo reciclado, então uma coisa interessante também. Aqui no cockpit, né, a nossa parte predileta, a gente tem uma coisa diferente também que a Volvo fez. Ali no fundo do painel, bem na base do vidro, a gente tem a barra de som da Harman Kardon, que é justamente da onde inicialmente estão os alto-falantes, justamente para poupar espaço, enfim. E daí você faz o balanço e tudo mais, claro, né? Tem essa questão, ele tem uma qualidade sonora muito bacana, né? Somente ser um carro elétrico tem essa questão. E chegando aqui no painel é que a gente traz uma visibilidade, né, diferente do que a gente está acostumado a ver. Então temos o volante aqui com todos os ajustes, reconhecimento de faixa, enfim, aquela coisa toda que a gente encontra em carros desse segmento, né? De segurança, frenagem autônoma, piloto automático adaptativo, comandos todos também de luz, o câmbio fica na direita, né, a alavanca de câmbio, que é uma tendência de outros elétricos também, transmissão aqui na direita, tudo minimalista, como eu já citei essa expressão antes, para ter menos espaço, né, ou ter mais espaço para outras coisas. E aqui a gente tem uma questão curiosa, que é essa tela, que é a multimídia 12,3 polegadas, que nessa tela ela mostra tanto a marcha que você está usando, né, vai usar o drive quando você estiver rodando, basicamente você nem vai olhar isso, mas o velocímetro fica exatamente aqui, o que é um ponto que gera uma certa divergência de opiniões. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas de certa forma, dirigindo, vocês vão ver daqui a pouco nas impressões, o velocímetro já está justamente aqui. Então na câmera, claro, não vai ter problema quem está assistindo, mas para o motorista você tem que ficar olhando aqui, né, do lado direito. Questão de acostumar. Se é bom ou ruim, logicamente, aqui o nosso contato foi pequeno. Com o carro tendo uma avaliação um pouquinho maior, a gente vai poder até ter uma opinião mais clara sobre isso. E outra coisa que a Volvo fez foi juntar todas as funções exatamente aqui nessa tela de 12,3 polegadas. Então a gente tem aqui não só o Google nativo, que é uma coisa que a Volvo já tem,
uma coisa interessante, eles têm 4 anos de internet grátis, né, para os compradores, eu achei bacana. Esse Google nativo, quando você usa o Google Maps, ele indica, você põe o seu percurso, ele indica quanto de autonomia de bateria resta para chegar, quer dizer, quando você vai chegar, com que autonomia você vai estar no momento. Isso é bacana, né? Logicamente seguindo uma velocidade média, né? Aqui no evento a gente chegou com 30, teve gente que chegou com 13, né? A subida de serra, mas enfim, ele logicamente calcula para as velocidades normais, né, de condução, mas é uma coisa legal, porque é uma preocupação quando a gente anda em elétrico, essa questão de autonomia. E aqui, na verdade, nessa parte toda, você faz tudo nessa tela. Abre porta-mala, fecha porta-mala, abre porta-luva. Aqui, inclusive, né, o porta-luva ele tem essa abertura. Você bota uma pessoa que ela vai ficar pensando como abre o porta-luva, mas ele está aqui, tudo bem colocadinho. Então, porta-luvas, a gente tem aqui funções do carro. Isso que é uma questão curiosa, até para você arrumar, abrir o porta-luva de novo. Os espelhos laterais, você faz o ajuste por aqui e depois vai para o volante para ajustar. É uma coisa meio diferente, como eu falei, você tem que acostumar. Pode dobrar espelho, fazer tudo isso. Uma coisa, na verdade, que é um pouquinho mais chata, é a questão de botar tudo também da ventilação aqui dentro. Então, para mexer no ar-condicionado, você acaba tendo que desviar a sua atenção. Logicamente, você pode fazer isso parado, é o ideal, mas muitas vezes você muda o tempo ou você quer mudar a temperatura. Você pode usar o comando de voz também, mas como eu falei, é um carro que você deve acostumar com essas funções, porque fisicamente pode dar uma certa confusão algumas coisas, por recircular ar e tal, né? Coisas que você vai acostumar tendo o carro, mas num primeiro momento parece um pouco diferente, né? Mas agora a gente vai fazer nossa avaliação aí de condução e daí eu vou comentar exatamente sobre a questão desse velocímetro aqui e das impressões ao volante de modo geral. Última coisa para falar, eu vou falar dirigindo, que é a potência aqui de 272 cavalos. Então, vamos para a estrada. Muito bem, pessoal, tô saindo aqui. Flávio Silveira aqui do meu lado, companheiro de viagem, a gente sempre em dupla, né, faz uns lançamentos. Bom, fiz a apresentação aí, a Volvo agora está com uma linha completa, né, quando a gente pega EX30, 40, 60, 90 e eles realmente, como eu falei, apostando na eletrificação, mas como quem acompanha já sabe, em outras matérias eu comentei que eu acho que ainda teremos híbridos Volvo mesmo após 2030, pelo contexto que a gente vê de carregamento, de uma série de coisas. Eu acho que a gente ainda vai ter, né? Apesar de toda essa ideia. Mas, de qualquer forma... Está no trajeto mais rápido, apesar do trânsito mais intenso. Não, maravilha, tranquilo. Aqui o aviso, né? Como eu falei para vocês do Google Maps, né, o Google nativo aqui nos carros da Volvo. Isso já acho que uns 2 anos, né, que é nativo. Eles têm essa parceria. E ele mostra justamente a velocidade aqui em cima, né? Essa é a questão mais controversa, de certa forma, que a gente está acostumado. Eu acho que pelo menos um head-up display aqui seria legal nesse carro. Então mostraria aqui a velocidade, mas, né, você teria uma visão aqui sem ter que virar e sem ter que tirar os olhos da estrada, né? Eu acho que, sem dúvida, seria uma grande sacada. Como todo elétrico com mais força, né, esse aqui também temos um conjunto legal, são 272 cavalos, 35 de torque e tração traseira, né? Porque isso é uma coisa bem interessante, aliás. A gente já falou de carro elétrico com tração dianteira, e a tração dianteira, apesar de funcionar bem em vários modelos, né, com carros aí com 200 cavalos ou mais, a gente percebe que ele lixa muito por conta do torque instantâneo. Até o desgaste de pneus é diferenciado, né, negativamente, né, nesse caso maior. Mas o carro tem uma dirigibilidade bem acertada, né? Até, logicamente, não é a proposta ser um baita esportivo, mas ele faz curvas de forma bastante competente. Uma outra questão bacana é que aqui no menu, depois quando pegar eu vou mostrar em detalhes sem estar andando, né, a 120 por hora, que você está desviando a atenção. Mas eu vou mostrar que ele tem 3 opções, né, do volante, então dá para ficar um pouco mais firme, dá para deixar de um jeito legal, que nem vamos subir a serra, você deixa um pouco mais firme o volante, tem aquela pegada mais diferenciada, quando você quer dirigir um pouco mais esportivamente. De qualquer forma,
a ideia do EX30, melhor dizendo, eu achei bem acertada. Questão de valores, falamos lá, volto a falar das 4 versões, ou seja, ele ficou um Volvo mais acessível, né, entre aspas, mas é interessante porque eles vão pegar um público que poderia eventualmente colocar o seu dinheiro em um veículo híbrido de 210, 215 mil reais ou um pouco mais, e eventualmente eles podem pegar esse público, né? Então eles conseguiram aumentar um pouquinho o público-alvo deles com o EX30, que afinal é um Volvo, né? Essa questão da marca também acaba contando muito na hora da compra. É um veículo totalmente elétrico? Sim, sem dúvida. Isso remete a outras questões, né? A Volvo mostrou um mapa lá de corredores de investimento que eles têm feito, mas também a gente tem que ver, eu comentei isso na matéria do iDBus, da capacidade de recarga que cada carro aceita na recarga, né? Então esses carros aceitam, esse aqui mais de 120, 130 kW ele aceita. Então você vai num carregador de 50, de 60, de 100, ele vai carregar rápido. Por isso eu volto a repetir, para mim, você vai comprar um carro elétrico, geralmente o comprador desse carro faz isso, né? Mas você tem que ter um carregador na sua casa, no seu trabalho, enfim, aquela coisa para poder exatamente não ter nenhum tipo de problema, né? Porque isso faz muita diferença. E o torque instantâneo, claro, essa pegada toda, que é uma das coisas mais legais do carro elétrico, né? Principalmente os mais potentes. É um carro que tem um desempenho mais aprimorado. Ele tem todos os sistemas aqui, enfim, tem até um sistema de monitoramento de faixa e no Pilot Assist com desvio de trajetória, né? Como a gente viu aqui no teste, ele não vem eventualmente com velocidade acima de 50, 60 num trechinho mais travado, né? Exatamente, ele não aceita muito fazer automaticamente. Ele te avisa tudo, mas enfim, é uma questão, né, que vale ressaltar para quem acha que o carro é totalmente autônomo. Ele é um semi-autônomo. Eu particularmente gosto de falar dessas coisas, mas eu raramente uso. Eu acho que sente o carro na estrada, então você tem uma outra ideia, né? Mas claro, uma coisa pode ser usada com mais trânsito, tal, sem dúvida que acaba sendo útil também. E é isso. Bom, em breve pegaremos um deles aí para testar e daí a gente comenta mais detidamente sobre alguns aspectos. Mas isso aqui é legal, né? Ele te mostrar a bateria e quando chegar lá em São Paulo estaremos aqui com 53%. Isso depende do modo de você dirigir e tudo mais, né? A gente já falou de muito carro elétrico aqui, então já dá para ter uma ideia de que essa é uma média que vai ser uma previsão, né? Uma previsibilidade dentro de uma velocidade padrão da via. Ele faz essa conta toda, né? Mas é isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência, um grande abraço. Nos falamos. Até mais. Tchau, tchau.